Já o meu doutorado, ele é uma continuação disso, vamos dizer assim, com uma radicalização talvez teórica, né, até na concepção das áreas e campos de conhecimento de pesquisa. De uma forma ou de outra eu ali misturo tudo, né? Tudo, literatura ali entra como, na verdade, tudo que é letrado, né? Então são textos e textos e textos cruzados com um objeto, um conjunto de objetos centrais que é a poesia épica, ou seja, a poesia de natureza heróica, né? E as legitimações, né? Então a doutrina jurídica, a doutrina teológica, né? Que cruza esses objetos, né? Que são como que uma encenação de doutrina, né? E particularmente uma encenação de doutrina que legitima os processos belicosos, né, os processos de guerra, né, na invasão do território americano, onde hoje é o Brasil. Enfim, esse foi a minha formação, né, em pesquisa e de alguma forma isso parece que desculpa dizer assim, mas é como se isso fosse algo ancestral em mim, que eu tivesse caminhando para isso, sem perceber. O fato é que foi muito traumático, vou explicar por que ancestral. Foi muito traumático, de qualquer maneira, fazer tudo isso enquanto dava aula em graduação, enquanto aprendia a ser professor na universidade, né? Com colegas na época que nem foram lá tão legais assim, no que poderiam ter me ajudado, né? Mas isso já passou, né? Tive problemas, turbulências e tal na vida pessoal também, que felizmente passou, mas foi bastante difícil concluir, quis desistir umas vezes. O Hansen me ligou lá de São Paulo, umas vezes que eu escrevi e-mail dizendo que abandonava tudo por causa de problema em casa, e acabei fazendo até o final. Eu sou muito feliz com o texto que eu produzi, bem maluquinho meu texto, mas é um texto que me reconforta de saber que eu consegui concluir como eu nem esperava talvez que eu fosse capaz de concluir. Um texto que fala da legitimação, basicamente, né, e como que a poesia entra, né, e outros tantos suportes textuais, escritos, letrados, né, como essa imensa bagagem, né, esse volume gigante de papéis e mais papéis acumulados em citações, em alusões, né, em textos que trazem em si sempre centenas de outros textos, que cada um deles reportam a outras dezenas e centenas de textos. Então, como é que esse maquinário escrito, né, desempenha um papel na invasão de um território, e justamente um território iletrado, né? Então, quando eu pedi para fazer, resolvi na verdade me oferecer, já que não tinha professor para essa disciplina, depois que Rita estava terminando de sair a aposentadoria e Luiz Otávio já não estava dando a disciplina porque tinha se tornado reitor, eu acabei aceitando, porque eu trabalhei a vida toda com práticas de escrita, né? E sobretudo como é que essa prática de escrita é um instrumento de poder, é uma prática social, já que a gente está, esse é o terceiro termo, né, dessa disciplina, como é que a escrita como uma prática social, que não é uma coisa que existe desde sempre, não é uma coisa que em si mesma não é nem boa nem ruim, é uma coisa importante de dizer, né? Não é que a leitura salva simplesmente sempre. Então é importante a gente entender que ali para mim ela era sobretudo uma coisa muito negativa, né? No sentido de ser um dos instrumentos devastadores, a palavra literal, eu trato dela no texto, mas é um dos instrumentos de devastação, né, desse território, que representou o extermínio de tantas etnias, né, e que continua de certo modo a ser hoje pelo menos um instrumento de um lado e de outro, né, a escrita, né, de invasão e de defesa, hoje em dia principalmente um instrumento de defesa. Em geral, quem quer atacar, né, os territórios ainda não invadidos não lida com as letras, né, mas
assim que eu terminei o doutorado, houve um fato na minha vida, semi-profissional, semi-pessoal, que de certo modo como que me fez encontrar com aquela destinação ancestral que eu estava dizendo para vocês. De algum jeito eu acabei encontrando.